partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann. Salve Maria Imaculada, um grande abraço aos nossos irmãos, nossos ouvintes que vão nos acompanhar a partir de agora. E quem veio cooperar com a verdade hoje, Maria Carolina? Ah, querido, o cooperador de hoje é nosso grande amigo, foi padrinho do nosso casamento e é patrocinador desse programa. É o Márcio Reiser. Boa noite, amigo Rádio Ouvinte. É com alegria que estamos aqui com vocês nesse programa Cooperadores da Verdade para trocar alguma ideia, conversar alguma coisa sobre alguns assuntos, alguns pontos que nós temos para a noite de hoje. Seja bem-vindo, padrinho, sua bênção. Deus abençoe. É um prazer ter você aqui conosco. Nós esperávamos já há tanto tempo, né, que tivesse um tempinho na sua agenda para vir aqui participar com a gente. O Márcio disse boa noite ao ouvinte, mas a gente não sabe qual é o horário que as pessoas estão ouvindo. Né? É verdade. É porque nós gravamos à noite. Nós gravamos à noite, mas é bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião, né? For a ocasião, exato. Conforme o horário que a pessoa for ouvir. Mas bora cooperar com a verdade que é Cristo, não é mesmo? Exato, Raimann. Nós estamos muito, muito felizes. Como a gente falou, a gente aguardava um espaço na agenda do Márcio, né, que é bastante disputada. Mas antes de começar, então, nós gostaríamos que o Márcio contasse um pouquinho para os nossos ouvintes, um pouquinho mais sobre ele. Pode ser, Márcio? Opa! Bom, meu nome é Márcio Antônio Reiser, né, sou itajaiense, sou de família daqui e amo a minha terra, a minha cidade. Sou casado, tenho 3 filhos, sou franciscano da Ordem Terceira, somos, né, irmãos franciscanos. Sou catequista há está indo para 29 anos agora, né? 29 anos, isso com muito orgulho, com muita alegria, sabe? Eu tenho uma grande satisfação de dar catequese. Para mim é uma realização, sabe? Além de dar catequese com jovens, a gente também trabalha com o curso de preparação de batismo, né, para os pais. E tenho um outro programa uma rádio FM também aqui da região de Itajaí. Onde nós começamos também, né? Onde começamos. Nós começamos todos por lá, né? Tem um blog católico também, né, que é Márcio Reiser, a História dos Santos, e escrevo há 23 anos para o jornal, também Família Paroquial, que nós também escrevemos juntos. Exato. Né? Também no mesmo... Eu acho que eu estou indo para o 7º ano já também, né? O blog do Márcio é muito legal. Todo mês tem um santo diferente, né? Tem muito material lá também, Tem bastante. Qual é o endereço do site? É Márcio Reiser, né? Blogspot, Isso, a História dos Santos, né? Isso mesmo. E lancei um livro também, Lembrai-vos, né? Que era foi uma gestação demorada, né, de muitos anos, mas graças a Deus. O Miguel leu todo o livro e até hoje ele ainda pega uma ou outra história do dia de Nossa Senhora para contar, assim, para ler. Muito bacana. Na verdade, a intenção primeira não foi de escrever de editar um livro, mas como os artigos foram se acumulando, então agora dá para fazer um livro sobre Nossa Senhora da. Então vamos fazer. E a gente faz um trabalho, né, em todos os lugares. Nós temos o trabalho também de voluntário na ação social da Igreja Matriz. Já fiz missão também, que o Rodrigo também já fez comigo. Nós fomos para a Bahia, já fui algumas vezes a mais. Mas a vida, sou comerciante, já estou aposentado, mas continuo trabalhando e vivendo a vida em cada dia, tentando servir o Senhor da melhor maneira possível, né? Como o Márcio falou aqui, na minha caminhada, sempre eu estive à sombra do Márcio, assim, né? Entrei para a Ordem Franciscana, fizemos missão na Bahia juntos, foi ele que me levou para a Rádio FM.
onde nós começamos ali com o programa Paz e Bem, que ele já apresentava há algum tempo, né? Então, me levou como convidado para fazer algumas participações. Quando eu vi, eu estava sozinho lá. É verdade. Mas tudo é providencial, fiquei não é lá verdade? alguns anos apresentando o programa, já estava em 2 horas no ar, ao vivo, apresentando e operando a mesa ao mesmo tempo, porque já não tinha mais quem fizesse esse trabalho. Mas tudo assim com a introdução do Márcio, né? Então, a importância que eu gostaria que o ouvinte entendesse deste homem na minha vida, sabe? De ter me apresentado Francisco de Assis, de ter me apresentado os meios de comunicação, a rádio, o jornal, de ser padrinho do nosso casamento. Então, por isso é assim, uma alegria muito grande mesmo poder fazer parte um pouquinho da sua história também, Márcio. Eu acho que as vidas se cruzam não por acaso. Exato. Né? Se não fosse aquele chamado, né, de vir para a rádio, porque a rádio ela é cativante. Eu sempre digo que a rádio cativa. Né? A gente não tem noção de quantas pessoas estão nos acompanhando. Estão por aí nos ouvindo, né? Em todos os lugares. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os nossos patrocinadores, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, nossos ouvintes e todos aqueles que nos acompanham pelo nosso site ou nos seguem nas redes sociais. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 14 rádios. E hoje o abraço especial vai para a Rádio Mix Interativa de Várzea Paulista, São Paulo. Abraço ao amigo José e todos os ouvintes da Rádio Mix Interativa. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo. Na história da Igreja, já tivemos 265 papas. Francisco é o Papa de número 266. Mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário. E no último programa nós falamos de Santo Hilário. A vida dos santos. Márcio, você sabe quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O santo escolhido para o programa de hoje foi São Simplício. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Simplício. Simplício nasceu em Tivoli, na Itália. E sabe-se que seu pai era chamado Castino.
Não se sabe mais nada sobre a sua infância, adolescente ou juventude. Os dados que existem sobre ele são referentes ao pontificado que ele exerceu na Igreja Católica. E diga-se, ele comandou a barca da Igreja numa época muito difícil historicamente, no tempo da queda do poderoso Império Romano do Ocidente. E mesmo num tempo tão difícil, tempestuoso, Simplício teve um longo pontificado de 15 anos. Estão conservadas várias cartas do Papa Simplício dirigidas aos bispos, e nelas ele orienta sobre como enfrentar as heresias conhecidas como o nestorianismo e o monofisismo. Essas heresias ameaçavam a doutrina católica e se espalhavam no mundo cristão. A ação de São Simplício foi decisiva para a conservação da pureza da fé católica durante esses tempos conturbados. São Simplício faleceu amado e respeitado pelo povo e até mesmo pelos reis hereges. Era o dia 10 de março do ano de 483 e suas relíquias passaram a ser veneradas em Tivoli, sua cidade natal. A festa litúrgica do Papa São Simplício foi instituída no dia 2 de março. São Simplício, rogai por nós. Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. Chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas. Oxalá pudéssemos nos desapegar das coisas e valorizar mais as pessoas. Fontes franciscanas. Será possível que é mais fácil desapegar-se das pessoas do que das coisas? Um pai expulsa um filho de casa, não quer mais vê-lo nunca mais na sua frente, mas diz ao filho: a TV que está no seu quarto você deixa, que é minha. Esse pai pode viver muito bem sem o filho, mas não sem a TV. Um mundo louco esse nosso, não é mesmo? Você briga com uma pessoa, diz que nunca mais vai falar com ela, mas depois que passa a raiva, lembra que ela está te devendo um dinheiro. Aí telefona para ela, xingando, lógico, né, que está brigado, e diz: e me pague o que deve. As coisas hoje em dia parece que são mais importantes do que as pessoas. Quando o Poverello de Assis, nosso seráfico pai, Francisco de Assis, conheceu Frei João, um homem simples que cuidava do campo, e ficou sabendo que ele queria entrar para a ordem, para assim melhor servir a Deus, ficou muito feliz com a notícia e aconselhou o homem a entregar tudo o que tinha aos pobres. Frei João imediatamente entregou a Francisco um boi, que, segundo ele, era dele de direito, pois era a parte dele na herança do pai. Seus pais não se importaram com o fato de que o filho iria sair de casa e ir morar com os frades. Não se manifestaram abraçando o filho e dizendo que sentiriam saudades, mas começaram a chorar por causa do boi. Francisco lhes disse: não se assustem, eu devolvo o boi e fico com o irmão. E João era um modelo de simplicidade. Imitava Francisco em tudo, assim como devemos ser imitadores de Cristo. Frei João não pensou duas vezes em se desfazer do boi para melhor servir a Deus. E nós temos tanta dificuldade em nos desapegarmos, não é mesmo? Já faz alguns anos a nossa última mudança, né, Carol? É sempre trabalhoso o processo da mudança. Encaixotar todas as coisas e depois arrumar tudo na casa nova. Neste processo está incluído o desapego. Selecionar, separar as coisas e doar aquilo que não usamos mais. O grande problema é quando pensamos que vamos usar tudo. Quando não queremos doar nada. Quando estamos tão apegados às nossas coisas que ficamos imaginando que um dia, sabe-se Deus quando, iremos usar aquela coisa só
para não nos desfazermos dela. Eu sei bem como é isso. Né? Aí você está planejando trocar de cozinha, por exemplo, né? Comprar móveis novos, mas o que fazer com os móveis velhos? O que fazer com o fogão e com a geladeira? O mais óbvio seria doar para uma família que precisa, não é mesmo? Mas logo vem a tentação de vender, de ganhar algum dinheiro com as coisas que não nos servem mais. Oxalá pudéssemos nos desapegar das coisas e valorizar mais as pessoas. E vivendo em simplicidade, imitar o nosso amado fundador Francisco de Assis, que é para nós espelho de perfeição. Que assim seja. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre nossa querida mãe, a Santíssima Virgem Maria. A hora da treta. A verdadeira devoção à Virgem Santíssima. A devoção à Virgem Santíssima, a qual todo cristão digno desse nome tem filial afeição e natural inclinação, pode manifestar-se de modos muito distintos e variados conforme as épocas e os lugares. Mais, porém, do que ter inúmeras práticas devocionais, o que realmente importa é ser devoto de corpo e alma, com a intenção de ser todo de Maria, a fim de melhor servir e agradar a Deus. É por isso que de todas as formas de devoção mariana, a mais perfeita e completa é a chamada consagração total, uma entrega a Jesus Cristo pelas mãos de Nossa Senhora, Rainha e Mãe dos Fiéis. Mas o que significa consagrar-se a Maria? Quais as suas implicações para a nossa vida espiritual? O que eu devo fazer para ser um consagrado, uma consagrada e viver como tal, né? Esses são alguns dos temas que nós vamos abordar nesse programa. Olha, em seu Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, São Luís Maria Grignon de Montfort apresenta-nos um caminho de santidade que, além de contar com a aprovação da Igreja, foi recomendado e seguido por figuras de grande envergadura espiritual, como o Papa São Pio X, São João Paulo II, enfim, tantos e tantos santos que também fizeram essa consagração. Não se trata, porém, de um método de santificação inventado por São Luís. A perfeita consagração a Maria, na verdade, é obra do próprio Cristo, que pouco antes de expirar, entregou sua Mãe Santíssima aos cuidados do discípulo amado, dizendo: mulher, eis aí o teu filho. O Márcio Reiser é consagrado, né? A Nossa Senhora. Sim, eu sou consagrado desde 2003. Eu vejo agora assim, não estou fazendo... Não é nenhuma crítica, mas eu vejo assim um modismo. Tem um modismo aí também. Então nós não podemos ir atrás do modismo. É isso mesmo. Que aí as pessoas acabam se colocando um sinal para chamar visível, a atenção. Né? Eu só as pessoas só sabem que eu sou consagrado hoje porque todo mundo pergunta. Mas eu já sou consagrado há 15 anos. Exato. E nunca usei nada... Fora do modismo, né? Nada para se mostrar. E né? isso é uma coisa grave porque acaba assim, estão fazendo em grupos. E o que eu percebi esses dias, alguém me mandou uma pergunta na internet, né, sobre como é que eu faço para me desconsagrar. Grave, né? Que coisa séria, não é verdade? Sim. Então, quem preparou esse jovem, essa jovem, não houve um preparo adequado, né? Ou não... O meu filho acabou de fazer agora há pouco tempo. Fez no dia 24 de maio. Ele foi prorrogando as datas, entendeu? Então, chegou no meio dia, ele ia fazer no 1º de maio, não,
vou rezar mais uns dias. Eu fazer 13 de maio, agora eu vou fazer dia 24 de maio. Então aí ele fez. E eu acho que isso é importante. É um amadurecimento, porque todo aquele processo, aquelas orações que são feitas, elas são muito, assim, envolventes. E a gente acaba rezando aquilo e parece que aquilo vai transformando a nossa vida. Parece que não, realmente. Eu ia dizer, ela vai é um transformar-se diariamente. Eu acredito que é necessário que transforme a nossa vida e é esperado que transforme, né? O tratado que São Luís ele nos legou como preciosa herança não é mais do que um instrumento, uma arma espiritual, com que, tomando posse daquilo que o Senhor Jesus nos entregou aos pés da cruz, fazemos frente a Satanás e nos consagramos sem reservas à rainha. Ora, é tão poderosa a eficácia dessa peça de combate que São Luís mesmo profetiza que as forças do inferno, que tremem ao ouvir o nome de Maria, fariam de tudo para esconder do mundo seu pequeno livro. Ele disse: vejo no futuro animais frementes que se precipitam furiosos para dilacerar com seus dentes diabólicos esse pequeno manuscrito e aquele a quem o Espírito Santo se serviu para escrevê-lo, ou ao menos para fazê-lo ficar envolto nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que ele não apareça. E o livro sumiu, de fato, né? Isso tudo aconteceu como ele próprio previu, né? O tratado desapareceu por mais ou menos 130 anos. Então, ele foi escrito em 1712 e só voltou à luz em 1842, depois que um padre monfortino o descobrisse esquecido dentro de um baú. Então, imagina, olha a obra, o que é a obra de Deus? É o momento certo, né? Teve que passar 130 anos para que aquilo viesse à tona. Não era o momento certo. Ora, se o diabo logrou ocultá-lo por tanto tempo, é agora nosso dever dá-lo a conhecer. E dá-lo a conhecer ao maior número possível de pessoas, a fim de que a sua doutrina, tão cheia de piedade mariana e da mais profunda teologia, faça bem a muitas outras almas. Aliás, eu penso que até uma vez o padre Bezzi falou isso para mim, que não sabe como é que São Luís ainda não é um doutor mariano da igreja. Tamanha grandeza, né, da doutrina, da teologia, de tudo assim, né, de todo o trabalho que envolvia a Virgem Maria. O tratado, ele é de uma beleza extraordinária. É um dos livros mais bonitos. Aliás, elencando assim, é o tratado e as glórias de Maria. As glórias de Maria de Santo Afonso também é de uma riqueza extraordinária. E essa será a nossa batalha espiritual, né? Como descendentes da nova Eva e filhos da mulher do Apocalipse, dando-nos por inteiro a título de escravos mesmo, né? Como são conhecidos, escravos da Virgem Santíssima. E com esse programa divulgaremos o tratado, né? E poremos em prática, com sincera e verdadeira devoção, tudo o que nele está contido. Ainda que os descendentes da serpente infernal gemam de ódio e se enfureçam na sua revolta a Deus. Atacarão até isso. São Luís Maria escreveu, né? Atacarão até e perseguirão aqueles que o lerem e o puserem em prática. Mas não importa, tanto melhor. Esta visão me encoraja e me dá a esperança de um grande sucesso. Isto é, um esquadrão de bravos e destemidos soldados de Jesus e de Maria, de ambos os sexos, para combater o mundo, o demônio e a natureza corrompida, nos tempos perigosos que virão, como ainda não houve. E dá até a impressão de que a gente vê um soldado que se acovarda no fronte de batalha, né? Porque quando o senhor Márcio falou de uma pessoa perguntar como faz para se desconsagrar, né? Se nós devemos ler o tratado, nos consagrarmos a Nossa Senhora, como a Carol acabou de dizer, para combater o mundo, combater o demônio e a natureza corrompida, tem que ser soldado, né? Tem que ter fé, tem que ter o escudo da fé, tem que dar a cara a tapa mesmo para participar desse combate. E a pessoa talvez, não, como o senhor Márcio falou, não foi bem preparada, ou não sei,
Mas ou foi mais por uma empolgação do grupo que fazia parte? Pelo modismo, e agora que está lá no front, que está para combater, se acovarda. Aí recua, volta atrás. Recua, volta. Exatamente. Não, é muito difícil, né? É muito difícil. Eu falei para essa pessoa, eu disse, eu não sei que resposta lhe dar. Pergunte a quem te preparou. Sim. Porque, na minha visão, não existe essa questão de desconsagrar. Né? É a mesma coisa que dizer para Nossa Senhora, não quero mais ser seu filho. Não quero mais ser seu filho. E voltando ao tratado, né, para nós compreendermos em profundidade o tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima de São Luís Maria, nada mais natural do que começarmos nossa reflexão dizendo algumas palavras sobre o conceito de devoção. Palavra tão usada quanto mal entendida, vista no mais das vezes como algo associado a sentimentos e emoções de ordem religiosa. A devoção consiste na prontidão da vontade para entregar-se com fervor a tudo quanto diz respeito ao culto e ao serviço de Deus. Disto já podemos tirar a conclusão de que a nota característica da verdadeira devoção é o amor, e que o fim sobre o qual ela recai não pode ser senão Deus mesmo. Por esse motivo, então a devoção aos santos e até mesmo a devoção à Virgem Maria deve ter sempre a Deus, princípio e fim de todas as coisas por destinatário. Ser devoto, amigo rádio ouvinte, da excelsa Mãe do Verbo encarnado, assim como deste ou daquele santo, significa venerar o que neles há de Deus, isto é, venerar nos servos a grandeza, o poder, as perfeições, a bondade, etc., do próprio Senhor. Longe de afastar-nos de Deus, ou de nos fazer prestar a simples homens um culto que só ao Criador é devido. A devoção, em suas múltiplas e legítimas manifestações, é um meio mais do que eficaz de nos aproximarmos dele e fazermos o nosso coração arder de amor por aquele que de tantos benefícios cumulou os seus discípulos. No que respeita à devoção à Virgem Maria, de modo particular, São Luís adverte logo nos capítulos iniciais de seu tratado que é Jesus Cristo, o fim último da verdadeira devoção mariana. Trata-se, portanto, de uma realidade eminentemente cristocêntrica. Jesus Cristo, escreve ele, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós só trabalhamos, como diz o apóstolo, para tornar todo homem perfeito em Jesus Cristo, pois é em Jesus Cristo que habita toda a plenitude da divindade. A devoção possui uma dinâmica própria. Nesse sentido, convém observar que ela possui, por assim dizer, um duplo aspecto. Enquanto ato da virtude da religião, pela qual nos inclinamos a prestar a Deus o culto que lhe devemos, a devoção ordena-se ao que se refere ao culto divino. É, portanto, uma disposição da vontade pela qual nos tornamos disponíveis para servir. Ela pode, no entanto, brotar também de outra virtude, ainda mais excelente por seu objeto, a caridade. E neste último caso, a devoção passa a estar orientada, antes de mais nada, amigo rádio ouvinte, à união amorosa com Deus, de quem nos tornamos amigos em virtude da graça santificante. Desse modo, como escreve o autor espiritual, a caridade causa a devoção na medida em que o amor nos faz prontos para servir, e por sua vez, a devoção aumenta o amor, pois a amizade se conserva e aumenta com os serviços prestados ao amigo. Que uma coisa que leva a outra, né? A caridade leva a devoção, e daí nos faz servir, e daí a devoção aumenta o amor, e assim vai, né? E por isso todas as coisas em Cristo são perfeitas, né? E como o Márcio bem falou, todas têm o seu tempo, né? Certo de acontecer.
E outro ponto em que vale a pena insistirmos, sobretudo nos tempos, né, que correm, é o fato de a devoção ser essencialmente uma prontidão da vontade. Isso significa, entre outras coisas, que ser devoto e fervoroso não é o mesmo que sentir esse fervor. O fervor, ou prontidão, consiste primária e principalmente na enérgica determinação da vontade de permanecer fielmente consagrado ao serviço de Deus, apesar das frequentes e dolorosas securas e provações espirituais. Este fervor da vontade, chamado também devoção substancial, constitui ao mesmo tempo o fundamento firme sobre o qual repousa toda a prática da devoção e a causa de todo o seu mérito diante de Deus. Sem ele, a devoção puramente sensível não tem consistência nem utilidade verdadeira. Com ele, a alma permanece tranquila e inquebrantável no serviço de Deus em meio a todas as tribulações. Amigo Rádio Ouvinte, e o Senhor quer que estejamos prontos e bem dispostos para o servir sem demora. Sem demora, e é o primeiro chamado, a primeira solicitação. Já pensou se Maria hesitasse no seu primeiro chamado? Talvez ainda não estivéssemos esperando até hoje. Esperando o Messias, né? Quanto tempo será que Deus Pai iria levar para encontrar outra? Teria que preparar com tanto esmero como preparou, né? Então, ciente, porém, de nossa radical incapacidade, de nosso apego excessivo e desordenado às sensações e consolações, Ele bondosamente nos confiou ao cuidado materno da Virgem Maria, a quem tantas vezes nos parece mais fácil e até mais doce servir, quais filhos ocupados amorosamente de sua mãe. Eu fico, sabe, quando a gente lê aquela passagem dos últimos momentos de Jesus na cruz com a mãe, o que me vem à lembrança sempre é assim, aquela imagem, humanamente falando, de um filho preocupado com sua mãe. Naquele momento era uma coisa que angustiava o próprio Cristo. Quem vai cuidar? Era uma mulher sozinha, não tinha quem cuidasse. Ela não tinha irmãos, ela não tinha, os parentes que ela tinha por parte de São José, na verdade. Ela não tinha outros filhos, não como acusam os protestantes, porque se tivesse, ele não teria essa preocupação. Sim. Os outros irmãos cuidariam da mãe. E quando ele entrega a mãe a João, propositadamente João estava ali, querendo ou não, foi pela vontade de Deus. Quando ele diz a João, eis aí tua mãe, além dele recomendar esse cuidado, de cuidar da mãe dele, e que ele quis dizer assim, olha, o que ela traz no coração é a revelação de toda a verdade. Cuida muito bem dela, porque tudo está guardado, encerrado ali, naquele coração. Da fé, né? Não é verdade? Então, por isso que o Evangelho de João é tão lindo. Não é? Porque se Maria guardava todas as coisas em seu coração... Exatamente. Quem teve o privilégio de ter toda aquela revelação foi João. Então o Evangelho dele é lindíssimo, é altíssimo, porque João bebeu ali na fonte direto, Então é aquele cuidado, olha aí, cuida dela, porque ali tu vai encontrar o que tu precisa, E não há como duvidar de que ao servirmos com fidelidade a toda a pura Mãe de Deus, estaremos também servindo aquele que a quis por genitora e auxiliar adequada na obra da redenção. Será que Maria precisa das nossas preces? Será que ela precisa das nossas ladainhas, dos nossos louvores? Eu disse para alguém no momento, há um tempo atrás, alguém que criticava a Santíssima Virgem, eu disse, mas ela não precisa das nossas preces, ela não precisa do nosso louvor, ela não precisa das nossas manifestações de amor, porque quem mais amou Maria nesse mundo foi a própria Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então no céu ela reina soberana, nós é que precisamos dela para conseguir alcançar um pedacinho do céu.
Tá? Não é verdade? É verdade. Ela não, mas ela tem essa preocupação de mãe. Enquanto ela não vê todos os seus filhos no céu, ela não descansa. Maria Santíssima, que ao contrário de Eva, se ofereceu totalmente a Deus, né? Ofereceu o fruto bendito formado em seu ventre por obra do Espírito Santo, não há de recusar entregar ao Pai a oferta de si mesmos, daqueles que a ela se consagram como escravos, né? Então vejam só a dinâmica, né? Maria Santíssima, ela mesma ofereceu o filho, né, que foi gerado pelo Espírito Santo. Então, jamais ela vai recusar de entregar um nosso pedido, como diz o Márcio, a nossa oração, a nossa oferta, né, de si mesmo, de quem se consagra a ela como escravo, né? E nós, né, unindo-nos a ela, é impossível não nos unirmos a Cristo e por Cristo a Deus, né? Porque como São Luís bem lembrou agora há um pouco tempo atrás, que nós já falamos aqui, Cristo é o início e o fim de tudo, né? É a razão de tudo. Inclusive, Maria Santíssima é santíssima e virgem por causa de Cristo, né? Então, ele é o fim e o início de tudo. E a Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II afirma que todos os membros da Igreja, quer pertençam à hierarquia, quer por ela sejam pastoreados, são chamados à santidade. Ora, se é essa a nossa vocação, de que maneira as devoções, em especial a devoção à Virgem Santíssima, podem ajudar-nos a vivê-la plenamente e alcançar de fato aquela perfeição da caridade que é o ápice e como o coroamento de toda a vida cristã? Em primeiro lugar, amigo rádio ouvinte, nunca é demais lembrar que quando falamos de devoção mariana e particularmente no método de consagração proposto por São Luís, não nos estamos referindo a uma prática mágica. Sabe, me parece que às vezes as pessoas estão esperando alguma coisa, que aconteça alguma coisa extraordinária. Vai ter uma revelação, né? Vai ter uma aparição, Eu acho que muito pelo contrário. Nem o uso do escapulário ou da medalha milagrosa, nem a recitação de tantas fórmulas, mesmo ao longo de uma vida inteira, tem por si só o condão de comprar-nos o céu. Imagina como se fosse uma varinha de condão, né? E a gente bota o escapulário, então já está salvo agora. Não precisa mais nada. Não precisa mais rezar. Pra quê, né? Fazer penitência. Isso é loucura, não precisa, né? Porque a Nossa Senhora prometeu, né, que quem usar o escapulário ela vai vir buscar, então... Agora você faça a sua parte, não é? Além da promessa que ela fez, tem as exigências, né, que fazem parte dessa devoção. Sem a devoção interior e substancial e um esforço sincero e constante por mudar de vida, conformando-se às exigências do batismo. Toda e qualquer prática devocional exterior se reduz a um corpo sem alma, a uma matéria sem forma. E aí que vem a nossa preocupação, né, mas como a gente falava lá no início, dessas pessoas que fazem a consagração por uma moda, né? Sim. Que vão lá na loja do Márcio, lá no Auxílio dos Cristãos, lá e vem uma cadeia para botar no braço, para botar na perna, no tem no tornozelo, né? Cada corrente. Tem umas com cadeado junto, né? Corrente de cachorro, um cadeado de portão. Meu Deus, e aí acaba virando uma prática devocional externa só, né? Uma coisa exterior, e é como fala ali, é um corpo sem alma, né? Uma matéria sem forma. E existe, porém, um outro extremo, né? Que devemos igualmente evitar e que consiste na ideia de que ninguém pode ser verdadeiro devoto da Virgem Maria se já não tiver alcançado um elevadíssimo grau de santidade, né? Não falta em nossos dias quem crê orgulhosamente ser melhor do que os outros, né? Como se as práticas preparatórias à consagração e o rito de entrega à Virgem Santíssima garantissem a pureza do nosso espírito. É mais do que evidente que essa ideia, além de desagradar o coração de nossa mãe, né, constitui um grande obstáculo à ação santificadora do Espírito Santo em nossa alma, né, já que Deus, ele resiste aos soberbos, não é mesmo? Isso já como nos diz as Escrituras. De que modo, então, as devoções podem ajudar-nos em nosso caminho de santidade?
Antes de responder essa pergunta, convém ter presente que a santidade consiste, antes de tudo, na união da alma com Deus por meio do amor, quer dizer, da caridade. Somente quando, com toda a exatidão e verdade, pudermos repetir o "já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim", poderemos estar seguros de ter alcançado o cume da perfeição cristã. O fim de nossa vida sobre essa terra, portanto, reside em nos unirmos a Deus, a Cristo, nosso Deus e Senhor, a ponto de sermos com Ele o que a esposa é com o esposo. Um só corpo, um só coração, uma só realidade. E essa verdade é o que nós recebemos no batismo. Fé, esperança, amor, caridade. O amor ágape é aquele amor que vem de Deus, que brota do coração rasgado de Cristo, que nos transforma em filhos de Deus, irmãos de Jesus, templos do Espírito Santo. Então, é esse amor que faz com que eu olhe nos olhos de cada um e veja o irmão, o brilho da luz de Cristo. E as pessoas, elas têm que olhar. Alguém uma vez perguntou, essa jovem era de uma outra religião e o namorado era católico. E eles então iam à missa. Ela ia com ele na igreja dele, da igreja católica, e ele ia na igreja com ela, também acompanhava. E ela disse assim, ela chegou um dia para ele e disse assim: por que algumas pessoas, vêm da mesa da comunhão com um brilho diferente do olhar e outras não? Aí ele disse para ela: a resposta você só vai ter o dia que você puder se aproximar da mesa da comunhão. Então é aquele amor. E o papel das devoções privadas é justamente atrair cada vez mais o nosso coração para aquele que é o objeto em que deve terminar, no dizer dos teólogos, ou recair toda a prática devocional, que é quem? Nosso Senhor. A devoção, ao menos deste ponto de vista, assemelha-se a um daqueles laços humanos e de amor com que o profeta Oséias diz que o Senhor nos atrai e nos segura. É para usar outra imagem como um pequeno incentivo, um doce convite que Deus, servindo-se como Rei Todo-Poderoso de seus servos e ministros, faz as almas com que deseja ter intimidade. Faz as almas com que deseja ter intimidade. Então, é uma iniciativa de Deus. De Deus, é. Não é verdade? Então, tudo tem um momento certo. Porque vem dele, da vontade dele. É a hora certa, não é verdade? Nós temos vários momentos. Isso agora eu fui convidado para fazer isso, agora não dá. Mas quando é a vontade de Deus, você sente isso. Não, agora isso vai acontecer. Não é verdade? E por que dentre todas as devoções, aquela que temos à Virgem Maria é não só a mais excelente, mas a que melhor cumpre a sua finalidade, De fato, quem teria medo de entregar-se com absoluta confiança aos braços de uma mãe amorosíssima, confiando-lhe ao mesmo tempo a cabeça e o coração, certo de que em suas mãos o mais empedernido dos pecadores pode ir pouco a pouco conformando-se, quer dizer, tomando a forma, da justíssima vontade de Deus. Ora, se é verdade, por um lado, que a devoção a Nossa Senhora pode ser praticada com verdade e sinceridade até pelos menos progredidos na fé cristã, não deixa de ser menos certo que o ato de consagração total, em virtude de tudo o que ele significa e implica, não deve ser feito com liviandade e ligeireza, como se não houvesse necessidade alguma de viver à altura de tamanha entrega. Trata-se aqui de um ato muito excelente e heróico, de profunda transcendência e repercussão em toda a nossa vida espiritual. E é justamente esta a razão por que ele não deveria ser feito sem uma reflexão madura, o parecer de um bom diretor espiritual e, acima de tudo, o firme propósito de afastar-se de toda falta moral grave.
Ouçamos, amigo Rádio Ouvinte, o que o próprio São Luís Maria nos diz a este respeito. Confesso que para ser alguém verdadeiro devoto da Santíssima Virgem não é absolutamente necessário ser santo ao ponto de evitar todo pecado, conquanto seja este o ideal. Mas é preciso, ao menos, note-se bem o que vou dizer, em primeiro lugar, estar com a resolução sincera de evitar ao menos todo pecado mortal que ofende tanto a mãe como o filho. Segundo, fazer violência a si mesmo para evitar o pecado. Terceiro, filiar-se à confraria, rezar o terço, o Santo Rosário ou outras orações, jejuar aos sábados, etc. Ou seja, ser católico. Né? E responder ao que nos exige o batismo, né? Todo o batismo já nos implica isso, né? Sim. Já nos chama a essa conversão, a tentarmos sermos santos, né? A evitar o pecado renunciar ao demônio, essas coisas todas, né? O que faz parte de todo um contexto, né? E a devoção, como vimos, não se confunde com sentimento, uma vez que sua nota essencial é a prontidão da vontade com que nos entregamos ao serviço de Deus. A devoção se funda em uma disposição permanente, que costuma receber o nome técnico de hábito. Ora, é o hábito que nos permite produzir aqui e agora, tal como as circunstâncias concretas o exigem, aquele ato de vontade sem o qual se torna impossível não só cumprir o dever, mas ir além do dever e agir por amor e generosidade. Mas se a devoção pode ser caracterizada em termos de uma disposição habitual, permanente e estável, em virtude da qual nos tornamos disponíveis a servir a Deus, de que modo ela pode crescer e desenvolver-se? Antes de mais nada, nós precisamos estar atentos ao fato de que, como assinala Santo Tomás de Aquino, a causa extrínseca, né, e principal da devoção não pode ser senão o próprio Deus. É Ele, com efeito, que dá a quem quer a graça de ser devoto, de tal maneira que, se assim tivesse querido, poderia ter suscitado os mais religiosos espíritos dentre os mais indiferentes samaritanos. À semelhança, porém, de todo e qualquer hábito, a devoção pode e deve crescer em nossas almas, mediante o nosso esforço pessoal. E é por isso que o Akinat afirma sem receios que a causa intrínseca da devoção, quer dizer, aquela que depende de nós, né, está dentro de nós, é a meditação ou a contemplação. E a razão disto é clara, amigo Rádio Ouvinte. O objeto próprio da vontade é o ente sob a razão de bem. Isto é, enquanto apetecível. Acontece que a vontade só pode tender a um determinado bem na medida em que ele for, em maior ou menor grau, conhecido pela vontade. Nada pode ser desejado se não for antes conhecido e aprendido pelo intelecto, diz um antigo axioma filosófico. Do contrário, a vontade sequer teria notícia, por assim dizer, do bem que a atrai. Por isso, quanto mais intensamente conhecemos um bem, mais ardentemente o desejamos, mais firmemente nos dispomos a pagar o preço de possuir. Ora, a devoção consiste na prática em um ato da vontade, pelo qual o homem se entrega com prontidão ao serviço divino. Por isso a devoção será cada vez mais intensa e profunda quanto maior for o nosso conhecimento de seu objeto, ou seja, o serviço divino, em última análise, o próprio Deus, a quem nós desejamos servir. E é a meditação, sobretudo, da bondade divina e dos inúmeros benefícios com que o Senhor favorece a nossa miséria, o meio de enxergarmos com um olhar cada vez mais penetrante e apaixonado o quão suave é o Senhor. Se é da consideração da grandeza de Deus e da pequenez do homem que nasce a devoção,
como não há de florescer em nossa alma esse dom precioso pela meditação do maior bem que Jesus nos deu, sua própria mãe, né? A mais perfeita das criaturas e do mais excelente dos benefícios com que ele nos enriqueceu, a maternidade espiritual de Maria Santíssima? Que graça extraordinária é tê-la por mãe e intercessora, não é mesmo? Que tesouro inestimável o Senhor nos conferiu ao pronunciar aquelas palavras, dirigindo-se a todos os homens, né, figurados na pessoa do discípulo amado. Eis aí a tua mãe. Que o nosso entendimento possa mergulhar nessas verdades, né, tão doces quanto sublimes, e que a esta luz possa a nossa vontade buscar com apressada e pronta esperança a união de amor que Deus quer ter conosco. Uma coisa interessante que eu gostaria de abrir um parênteses. A intercessão de Maria, ela é necessária? Para mim, ela é imprescindível. O próprio São Luís, ele faz uma referência sobre essa intercessão. Suponhamos o seguinte, que o Rodrigo gosta de maçã, e eu vi uma maçã bonita, né, no mercado, e me lembrei dele. Carol, entrega essa maçã pro Rodrigo. Ele vai gostar daquela maçã? Vai, ele gosta de maçã. Mas você chega em casa, você pega essa maçã, tá tão empoeirada, dá uma limpada, né? Lava bem, tira aquele talo, aquelas coisinhas, tá? Dá uma lavada, dá uma polida nela, uma lustrada naquela maçã, coloca num lugar bonito, num prato bonito, só essa maçã o Márcio mandou para ti. Ele vai gostar da maçã, porque ele gosta da maçã, mas ele vai achar ela muito mais bonita pela dedicação que você, pelo tempo e pelo carinho que você dedicou a cuidar daquela maçã. Então é isso que Maria Santíssima faz com as nossas preces, não é? Que bonito. Ela dá uma melhorada, ela capricha, né? A gente pede, mas quando a gente recorre a ela, ela dá uma caprichada. Bom, talvez Jesus pergunte assim, mas será que eles falaram isso mesmo? Foi, meu filho, eu tenho certeza que sim. Mas parece que eu não entendi isso. Não, mas você não escutou direito, mas era isso mesmo que eles quiseram, né? Que eles queriam dizer. Então, é esse capricho que Nossa Senhora dá, né? Estudada a devoção em geral, convém agora centrarmos nossa atenção de modo mais particular na devoção à Virgem Maria, o que requer considerar como uma anotação prévia a este tema, o culto que lhe é devido. Quanto a isto, amigo Rádio Ouvinte, é necessário saber que há não 2, mas sim 3 tipos de devoção, cada um em correspondência com a natureza do culto devido a seus respectivos objetos. Mas isso será tema para um outro programa, pois infelizmente o nosso tempo já está muito estourado. Que pena, né? Eu fiz a formação para entrar na Ordem Franciscana com o Márcio, né? Durante 2 anos. E que delícia é ouvir o Márcio falar, né, gente? Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas eu gosto muito, muito. E toda vez que a gente tinha um encontro era assim, né? Uma alegria muito grande. E você que está nos ouvindo, continue acompanhando os nossos programas, Cooperadores da Verdade, que em breve nós falaremos mais um pouco sobre a devoção mariana e sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Montfort. E o crédito deste texto que serviu de base para a nossa reflexão, mais uma vez, é do site padrepauloricardo.org. E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. Os puritanos piram, hein? Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Holy Ship Red Ale de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. A Holy Ship é diferente, ela já nasceu irreverente. Fermentada em altas temperaturas para que os sabores mais complexos sejam realçados.
A Holy Ship é encorpada e vigorosa. A Red Ale é uma cerveja vermelha, né, como a Chapeuzinho Vermelho. Inclusive o rótulo faz essa referência da Chapeuzinho Vermelho. E como toda Red Ale que se preze, é o estopim que faltava para o seu paladar explodir. O amargor dela está em 20,1, teor alcoólico 4,2%, está disponível em garrafas de 500 ml e está dentro da lei da pureza alemã, a Reinheitsgebot. Harmoniza com pratos robustos e intensos, como carnes de porco e de caça com molhos condimentados e queijos azuis com Stilton e Gorgonzola. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Bem escura, né, gente? Bonita. Tem uma espuma bem persistente também. E muito cheirosa, né? Então, ela já tem o cheiro mais adocicado, né? Nossa. É bem forte. Apesar de que o teor alcoólico não é muito elevado, mas o sabor do malte torrado aqui, né? É bem acentuado. a bonita cor também, né? Bem bonita. A coloração dela é bem... E ela é bastante encorpada, né? Uma cerveja bem... Muito saborosa. Até um calorão. Muito saborosa. Bem saborosa. É própria para o frio, né? E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja, quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa da sua cerveja? Entre em contato conosco, é o e-mail contato@cooperadoresdaverdade.com. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Carol, obrigado, Raiman, pelo carinho, pelo convite. Para mim foi uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Uma satisfação estar com você, amigo Rádio Ouvinte, que é a razão da existência desse programa. É verdade. Não é? Nós só estamos aqui porque você está nos ouvindo. É verdade. Então foi uma satisfação muito grande estar aqui com os Cooperadores da Verdade e principalmente por poder falar da Virgem Maria. Foi especial, né? O tema já foi especial escolhido. Muito obrigado, um abraço e que Deus continue acumulando de bênçãos e graças esse programa. Todos Amém. Os que estão em sintonia, todas as rádios que estão trabalhando em parceria com vocês e que muitos e muitos e muitos apoios e patrocinadores e enfim, venham a enriquecer ainda mais essa obra de evangelização
por cima dos telhados. Não é verdade? Amém, é verdade. Muito obrigada, Márcia. Assim, a gente não tem nem palavras para agradecer o carinho por você ter vindo, né, aqui na nossa casa e nessa noite fria, né, como a gente falou, noite fria e também já tarde, né, que acaba ficando, a gente sabe, mas muito obrigada, que Deus te abençoe. É aquilo que eu falei. Tudo tem a hora certa. Não é verdade? É verdade. Tudo tem a hora certa. Salve Maria, Salve, um grande Maria. abraço. Amém. Obrigado, padrinho. Obrigado, Carol, meu bem. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.